Meus amigos, todos nós temos guardado na memória e os meios de comunicação e as redes sociais têm arquivadas as imagens, as fotos de Donald Trump em encontros diversos com líderes religiosos lá nos Estados Unidos, seja nas igrejas, seja em espaços públicos, até mesmo na Casa Branca. Nós temos aí vídeos mostrando pastores impondo as mãos, fazendo imprecações e profecias, muitas profecias, dando conta de que Donald Trump ele seria reeleito, né? Porque lá ele sempre foi visto entre esses segmentos religiosos mais fanatizados como o presidente de Deus, como o enviado de Deus. Deu no que deu. Os Estados Unidos acabam de dar posse ao segundo presidente católico de sua história. O primeiro foi John Kennedy, agora nós temos o Biden, eleito inclusive por boa parte dos evangélicos mais esclarecidos, que não entraram nessa onda, não é, de divinizar o poder político, que não se deixaram usar pelo poder político. Então vejam, aqui no Brasil nós vivemos um fenômeno semelhante, até porque os estrategistas políticos da extrema-direita, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, eles são os mesmos. Não é? E qual é o núcleo da estratégia deles? Capturar o segmento religioso, não é? Com os seus valores morais, e trazer para suas ideologias, a ideologia da extrema-direita, a religião, demonizando opositores, criando ódio social e falsas teses que, segundo esses estrategistas de direita, da extrema-direita, são teses do cristianismo. A confusão é muito grande, a confusão cognitiva é muito grande. O Brasil entrou, o segmento religioso evangélico, sobretudo, entrou de cabeça nisso. Em 1918, no dia 3 de outubro de 18, eu publiquei um texto que está aqui nesse livro, Ódio Social e Ambiente Político, Notas sobre o Contexto Brasileiro, em que, à época, eu já fazia uma análise, e eu vou ler rapidamente um trecho desse texto que eu escrevi. Em muitas igrejas, fiéis estão sendo constrangidos a votar no suposto candidato de Deus, em 2018. Dias atrás, um crente bolsonarista postou nas redes sociais que estava em guerra total contra o pecado. Entenda-se, o PT. Votar em candidato de esquerda é correr o risco de ser moralmente excomungado, né? Hoje existem ideias pueris, pobres, superficiais sobre o que é a esquerda política, o que é o campo político progressista, muita gente falando todo tipo de abobrinha aí nos púlpitos, nas redes sociais, muitas vezes travestido de discurso teológico, né, de fala teológica. Aí eu continuo, há toda sorte de discursos, versículos bíblicos e chavões associando a fidelidade na fé ao voto em Bolsonaro. Edir Macedo acaba de se engajar na campanha do capitão. Silas Malafaia e tantos outros buscam todo tipo de peripécia teológica para fazer propaganda do voto em Bolsonaro. O fascismo entrou nas igrejas. Um amigo meu, irmão de fé, que é inclusive pastor e teólogo, né, ele cunhou a expressão cristifascismo. Bem, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. O carnaval, não tem carnaval, não temos retiros espirituais, mas nós devemos sempre insistir na necessidade de fazermos uma reflexão sobre tudo isso, né? Temos aí um governo que se utiliza do segmento religioso, é a sua base social, né? Bolsonaro tem hoje um apoio aí em torno de 30% e 35%. As pesquisas mostram que o núcleo duro disso é de evangélicos, de religiosos, que associam a sua forma de governar, os seus valores, à sua fé cristã. Não é? Não sei em que fundamento bíblico, mas é isso que está acontecendo. E eu temo que realmente aconteça o desencanto, não é?
Claro que uma boa parte de pessoas não tem informação, elas estão ali presas ao que os líderes das igrejas ensinam, doutrinam, catequizam. Esses líderes, por sua vez, também, em sua maioria, eles não têm outras leituras. Então, eles reforçam preconceitos, visões distorcidas da realidade. Acrescente-se a isso que nós vivemos um fenômeno das fake news, das teorias de conspiração, que encontra nesse segmento religioso um ambiente propício para todo tipo de deslocamento da realidade. A confusão cognitiva é grande, que aliás não é algo novo, já havia desde sempre no meio religioso a propensão para isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, quando ele escreveu sobre os tempos últimos que seriam muito difíceis, E uma das características desses tempos difíceis que ele previu seria a confusão cognitiva. E nós temos que sempre mantermos fiéis aos fundamentos de Cristo, Particularmente, não encontro nenhuma associação entre a pessoa, o discurso, a prática de governo do Jair Bolsonaro com qualquer coisa que se possa considerar cristianismo. Não vejo virtude que possa ser considerada cristã. Mas então nós estamos nesse ambiente ainda terrível, a democracia brasileira agudizando, a crise social, política, econômica também, a pandemia ceifando vidas aos milhares, E é hora dos cristãos sinceros, dos cristãos que estão na busca pela verdade, voltarem a ter uma reflexão para que a gente não passe pelo o desencanto que passa hoje a igreja cristã americana, ao ver seus líderes propagarem pelos 4 cantos do país que Donald Trump seria reeleito, que havia profecia sobre isso, e nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Deus não pode ser o cabo eleitoral de quem quer que seja, e esse é um tempo da gente resistir a isso, não tenha dúvida. Um abraço a todos, obrigado pela paciência e pela tolerância.